É motivo de grande alegria, mais uma vez, estar aqui nesta casa. Fico feliz por Deus estar me concedendo essa oportunidade de mais uma vez estar ministrando aqui. Umas vezes ministrando, outras vezes decorando. Mas é assim mesmo, né? O trabalhar de Deus nas nossas vidas, às vezes não compreendemos muito bem, mas é bom deixar Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhando no vaso, como Ele quer. Umas horas em cima, outras horas embaixo. E aí a gente vai marchando na terra. Eu fico feliz e grata a Deus por estar revendo aqui irmãos muito amados, né? Rostos aqui que quero bem. O pastor da igreja, muito feliz em revê-lo. Cadê o pastor, meu Deus? Fica quieto. Nossa irmã Dione, nossa irmã Rose, né? Canal de bênção também na minha vida. O vice-pastor, nosso irmão Jorge. Nossa, muita alegria de estar falando essa frase, viu? Porque sinto verdadeiramente que Deus é lindo e maravilhoso em realizar coisa grande na vida dos seus servos, né? E tenho acompanhado e visto a promessa de Deus se cumprindo. Fico feliz de todas as formas aqui nesta noite, sentindo a presença do dono da casa, o nosso Deus. Ele está presente neste lugar. Deus já tem falado conosco, se revelado nesta noite através da sua palavra, através do louvor, através da vida de cada instrumento que aqui tomou posse desse microfone. Agradeço a Deus grandemente por estar aqui nesta noite. Estamos debaixo de um tema, respeito muito os temas que são colocados. Estamos em um tema geral, avivados para o arrebatamento, mas os jovens aqui, eles escolheram o avivamento começa em mim. Muito bom, muito bom. Texto bíblico base, Abacuque capítulo 3, versículo 2, que é bastante conhecido, já sabemos de cor e salteado. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos. Aí lembra-te da misericórdia. E Deus por isso que a que ele ora, não tem forma de louvor, não dizendo que os discípulos também não foram oração, foram oração. Mas dizendo, Abacuque ele tem um diferencial, é um profeta menor, dentro dos livros. Ele é um livro que tem 3 capítulos, mas como profeta ele tem um diferencial de todos os profetas. Ele não profetiza. Vocês perceberam nos 3 capítulos do livro? Ele não profetiza. Ele ora. Ele era um homem de oração. Ele exercia mais o ofício sacerdotal. Porque o que é um ofício sacerdotal? O ofício sacerdotal é levar, orar pelo povo. Orar a Deus pelo povo. E era isso, a Deus pelo povo. O que fiz de levar o povo a Deus, né? Profetizar o que Deus falou ao povo. Então, ele exerce mais o ministério sacerdotal. Ele leva o povo a Deus em oração. É um homem que começa o livro no seu capítulo 1 orando. E ele ora por questões que estava fazendo-o sofrer. Não vou detalhar, porque vocês já ouviram com certeza ministrações que já detalharam acerca de Abacuque, acerca do significado do seu nome, que é abraço, acerca do livro, né, do seu contexto histórico. Mas é sempre bom ressaltar que Abacuque ele ora por um povo que estava dentro de um contexto social terrível. Estava Abacuque
vendo um sofrimento interno, que era o seu povo, Judá, e vendo o sofrimento externo. Sofrimento esse por causa do pecado. Mas Abacuque ora a Deus e clama a Deus por Judá. Ora a Deus e clama ao Senhor por aquela situação. A sociedade estava corrompida. Os juízes estavam com as leis frouxas. Não praticavam a justiça. Não estava praticando o que deveria praticar. O que era para ser justo estava sendo injusto. As demandas daqueles que iriam procurar a justiça não era resolvida. Por quê? Porque a justiça estava corrompida. Não havia segurança. Não havia segurança porque o profeta, ele clama ao Senhor. Violência e ninguém ouve. Violência e ninguém escuta. E nem o próprio Deus. Porque ele clama, Deus responde. E a resposta de Deus é não. Infelizmente, ele é um homem que ora a Deus à procura que Deus venha solucionar as questões da sua época. Ele é um homem que vai a Deus e ora para que Deus venha solucionar aquelas demandas que estavam lhe afligindo, porque ele via que estava tudo errado. Nada estava certo. Aleluia. Trocaram o que era certo pelo que era errado. Estavam cantando, aleluia, algo que era errado por certo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A violência estava demais, Judá estava corrompido. Estava entrando pelo caminho, tinha entrado pelo caminho da idolatria. Tinha se apossado de deuses estranhos, seguido o rumo daquele governo, daquela sociedade. Estava corrompido, tinha permitido que o pecado adentrasse. E Abacuque, ele ora a Deus e clama a Deus por uma resposta. Ele queria que Deus viesse intervir naquela situação. Que Deus chegasse e fizesse justiça para com o injusto. Trouxesse paz no meio da violência. Quando nós analisamos esses 3 capítulos, nós se vemos dentro dele. Parece que somos transportados para dentro deste tempo de Abacuque. E sentimos hoje, vivemos hoje, no nosso momento presente, exatamente o que Abacuque viveu. E se aqui nesta noite tem alguns Abacuque que estão orando por este momento em que nós estamos vivendo, e se tem alguns Abacuques aqui que estão orando e clamando a Deus para que Deus venha fazer, agir, para que Deus venha intervir no governo, para que Deus venha intervir na imoralidade, na troca dos padrões que deveriam ser e não são mais, na falsidade ideológica, para que Deus venha intervir nas questões da fé, porque a nossa fé, como a fé aqui, no momento em que Abacuque estava vivendo a fé, estava uma fé falsa, estava uma fé maquiada. Aleluia. A fé estava corrompida. E quando ele clama no capítulo 3, aviva, ó Senhor, a tua obra. Aí nós lemos antes e entendemos que obra é essa que Deus precisava avivar. Porque Deus responde a Abacuque. Como ele era um homem que tinha intimidade com Deus, como ele era um homem de oração, ele orava por um avivamento. Porque naquele contexto em que ele vivia, ele estava avivado. Tudo levava ele para ele estar num canto abatido, angustiado, ou se envolvendo com aquelas questões.
Ou ele está no meio também concordando com aquele estado de coisas. Mas ele estava à parte, avivado, clamando por um avivamento. Aí eu entendo aqui, eu já posso pontuar para vocês, que eu só posso orar por um avivamento se eu estou vivendo um avivamento. Não tem como uma pessoa que não esteja vivendo, que não, o avivamento não esteja impregnado na sua alma, no seu coração, no seu espírito. Não tem como uma pessoa que viva, não esteja vivendo um verdadeiro avivamento, orar por um avivamento. Porque o avivamento, ele provoca em mim um sentimento. Ele provoca em mim um desejo de ver as coisas erradas e querer mudá-las. Não aceitar. Abacuque, ele estava no meio de uma crise, mas ele também estava em crise. Ele estava numa crise interior, porque ele não estava aceitando. Ele não estava maneando a cabeça e aceitando tudo. Não, ele não aceitava, ele estava inconformado. Ele estava orando ao Senhor e dizendo: Deus, eu não aceito o teu povo Judá desse jeito. O teu povo da aliança, do concerto. O povo que tu tirou lá do Egito e que tu fez com braço forte caminhar pelo deserto, fez atravessar pelo meio do mar vermelho a pés enxutos, fez aliança com eles no meio do deserto. O teu povo que tu fez concerto, deu leis e estatutos, sabe muito bem o que é pecado, sabe muito bem o risco que corre brincar com o pecado, o risco que corre quebrar sua aliança com Deus. O povo de Judá, eu não aceito, Senhor. Já não aceitamos muito bem o que ocorre externamente. Já não aceitamos e não devemos aceitar. Toleramos às vezes, porque até isso às vezes para nós, como servos de Deus, como Abacuques deste século, às vezes até temos que tolerar, ver e tolerar. Porque a cada dia que passa, a cada dia que se vai, mais e mais estão querendo tapar a boca dos Abacuques. Então, e às vezes a gente vê a coisa indo a frouxo. A palavra diz aqui que estava tudo frouxo. O negócio não tinha mais controle. Mas Abacuque estava ali orando. Ele não estava aceitando. Ele queria ver uma intervenção divina. Ele queria ver um agir de Deus. Ele queria ver Deus mover, fazer algo, chegar e tratar aquele povo. Ele não detalha. E ele não ensina a Deus como fazer. Ele não ensina a Deus como trabalhar. Pega, Senhor, e mata. Pega, Senhor, e extermina. Faz como Sodoma e Gomorra. Faz como nos dias de Noé. Manda fogo e consome. Manda água e destrói. Não, ele aqui não detalha nada. Mas ele ora, ele intercede. Ele tem um desejo, é que Deus venha intervir. Que Deus venha fazer alguma coisa. Que Deus venha agir. E esse profeta, ele estava em crise. Ele estava em crise, porque ele não estava aceitando o contexto de vida. Ele estava numa luta interior. Era como se tivesse 100 pessoas em um só ali no meio. Todos falando a mesma língua, mas só um dizendo o contrário. Só um batendo o pé e dizendo: não aceito. Isso aí está errado. Isso aí está errado. Isso aí tem que entrar no prumo. Isso aí tem que ser alinhado. Ei, Deus não aceita isso. Se converte, se conserta. Vem para o decomanar a sé. Vem para a vontade de Deus. Vem para o plano de Deus. Realinha. Ai, conserta a tua aliança hoje. Abacuque estava ali no meio daquele povo, sentindo isso.
falando isso, dizendo isso, conversando, quem sabe até com os mais chegados. Você jovem, às vezes está com alguém do lado e você não aceita aquele comportamento daquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa está andando errado e você não aceita e você chama, você conversa, você aconselha, você mostra para ele que ele está errado, que ela está errada. Talvez Abacuque estava assim, no meio do povo, conversava com um, conversava com o outro, ia lá para o joelho. Jesus não está funcionando. Jesus, o que é que está acontecendo? E só sente isso quem tem uma vida avivada. Porque quem é avivado, aonde começa o avivamento é dentro de mim. E este avivamento, ele não aceita compartilhar espaço com o pecado. Ele não aceita compartilhar o espaço com aquilo que venha tirar da presença de Deus. Ele não aceita. E Abacuque, ele estava nessa demanda com Deus. E Deus resolve então, eu vou correr por causa do horário. E Deus resolve então responder no capítulo 2 a Abacuque. Amados, se Abacuque já estava em uma crise, em um dilema, se ele estava questionando tanto, porque ele questionava, se você vê, ele questionava. Mas, irmã, questionar não é pecado, independe da intenção. O questionamento dele não foi duvidando do que Deus podia fazer. Mas o questionamento dele era porque ele estava vendo erros. Ele estava vendo a sua geração se perdendo. Ele estava vendo a sua geração indo por água abaixo. Ele estava vendo a sua geração perdida, não sabia mais discernir a mão direita da esquerda. Não se lembrava mais do concerto, dos mandamentos. Ele estava vendo a sua geração se indo. E ele queria fazer alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa? Você quer fazer alguma coisa? Você pode fazer sim muitas coisas. Mas primeiro você precisa estar com a sua vida avivada. Porque para enfrentar essas potestades, para enfrentar o inferno, para enfrentar o império do mal, para enfrentar Satanás e seus demônios, você tem que estar com um avivamento dentro de si. O avivamento, ele tem que estar eminente na minha e na sua vida, para que a gente possa ter posicionamento. Tem muita gente que já não pode mais se posicionar. Tem muita gente aí por cima dos púlpitos, nos bancos da igreja, em igrejas por aí afora, que não pode mais se posicionar, porque está com a sua fé bargueada. Bargueou a sua fé. Judá bargueou a sua fé, adulterou a sua fé, corrompeu a sua fé, seus princípios. E como é que eu posso me posicionar se eu estou também errada? Como é que eu posso falar verdades bíblicas se eu não vivo elas? Aí eu já entendo outro ponto aqui, porque o Espírito Santo, ele está neste lugar e é ele que está levando esta ministração. Ei, chá, nagastura maia sebre a faia su. E aí eu já entendo aqui, amados irmãos, que se eu verdadeiramente estou vivendo a palavra de Deus, eu estou vivendo um avivamento. Porque não existe avivamento sem estar respaldado. Se não está entre as páginas, entre as linhas, entre as vírgulas, porque tem gente que diz aí não, isso é um pequeno detalhe no versículo, no capítulo, mas não, é cada vírgula, cada ponto. Se eu não estou dentro deste contexto sagrado, se eu não estou vivendo esta verdade bíblica, eu preciso buscar depressa um avivamento para minha vida, porque avivamento é leitura de Bíblia, avivamento é comer Bíblia, é comer palavra, é varar as madrugadas
Deus fala com você, você levanta, você ora e Deus abre a minha palavra e leia. E coma dela, coma toda, porque você vai precisar, porque virão dias que você não vai poder levar ela debaixo do braço, você não vai poder procurar o versículo, você tem que ter ele aqui, você tem que ter ele aqui, porque está perto, não vai munaia, subriana, não vai demorar esses dias chegar, e você precisa, jovem, você precisa, igreja, eu, irmã Luciana, preciso estar com a minha vida avivada dentro da palavra. E Abacuque, ele tinha respaldo, porque ele não aceitava aquela situação, porque ele sabia que a palavra rejeitava aquelas atitudes. Ele sabia porque a palavra rejeitava aquele tipo de comportamento, aquele tipo de posicionamento que Judá estava. E Deus responde a Abacuque. Eu vou te responder, Abacuque, só que o que eu vou te dizer talvez não seja do teu agrado, porque tem crente que vem para a igreja só querer massagear o ego. Mas estamos vivendo, irmãos, eu quero que vocês entendam, estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Estamos vivendo, aleluia, aquele momento em que só falta o arrebatamento. E quando eu falo de arrebatamento, eu falo de avivamento. Por que, irmã Luciana? Porque só vai ser arrebatado quem estiver avivado. Não existe não sei se alguém já falou essa verdade, mas não existe arrebatamento sem vida avivada. Por isso ele é de suma importância, e eu louvo a Deus por estar trabalhando esse tema esse ano, porque precisamos urgentemente, agora precisamos entender o que é avivamento e o que não é avivamento. Porque tem gente aí achando que está avivado e não está. Tem gente aí que acha que está vivendo um avivamento e não está, porque simplesmente ele acha que o avivamento é aquela coisa que está lá momentaneamente, pulando, saltando, se alegrando, levantando as mãos. Não é avivamento. Pode ser um movimento, pode ser um mover, pode ser um momento em que você está se alegrando no espírito. Não é pecado. Você está tão alegre como Davi estava. Ei! Chora, mãe. Davi vive um avivamento. Por quê? Porque Israel perdeu a presença. E quando se perde a presença, não tem avivamento. Tem tristeza. Tem ausência de glória. Tem ausência de milagre. Tem ausência de vidas salvas e libertas. E Davi, ele se alegra porque traz a arca para a casa de Deus. Traz o símbolo da presença de Deus. Aí o que é que Davi faz? Davi se alegra. E alegria também, avivamento também é alegria. Se você pensa, porque eu estou avivada, aí eu tenho aquela cara carrancuda, porque um excesso demais de santidade faz você ficar todo carrancudo, todo... Avivamento também é alegria. A alma está chorando. Você está dentro de uma situação que está terrível, difícil. Você está sofrendo, mas você transparece para todos a sua alegria. Porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. E é o Espírito Santo que é o gerador. Ele gera. É Ele que gera. É o agente gerador do avivamento. Aí quando a gente sente a presença do Espírito, andamos com Ele, conversamos com Ele, sentamos com Ele, comemos com Ele, dormimos com Ele, acordamos com Ele, conversamos com Ele. Aí estamos sentindo a presença dele, estamos alegres. A prova está difícil, a luta está grande, mas aquela irmã dá risada, aquele irmão só vive sorrindo, é brincalhão, é satisfeito, só vive fazendo a obra do Senhor alegre. Ei, isso aí também é avivamento.
E ele se alegra, Davi se alegra, até o ponto que provoca uma murmuração. Mas olha só como é que está o rei de Israel, dançando no meio do povo. Aí ele diz, não sou mais rei não. Aí tira as vestes reais. E agora ele fica no meio do povo dançando alegre. Ele está vivendo ali um avivamento. Porque ele estava numa ausência, ele estava sentindo a falta. E quando você sentir essa falta, se preocupe. Quando você sentir essa frieza chegando, vai repreendendo. Vá se preocupando. Deus, eu não aceito. Deus, eu não quero. Essa estargia, essa frieza, essa coisa me deixando querer ficar pelos cantos, monótono, sem estar em movimento. Porque quem é avivado está em movimento. Quem não é avivado não está em movimento. Quando eu falo em movimento, está envolvido com a obra de Deus. Ei, se é para orar, vamos orar. É no ciclo de oração, vamos lá. É para evangelizar, vamos evangelizar. Ei, se é na escola dominical, vamos estar lá. Sai pastor, entra pastor, mas eu estou lá. Ei, calabanchorai. Por que avivamento é esse firmado no homem? Ei, você está um ano na igreja, avivado uma bênção, o pastor vai embora, você morre. Terepai, chora, maia, sé. A líder do grupo mudada, trocada, não vou mais porque aquela eu não vou com a cara dela. Eu não gosto. Que avivamento é esse? Parcial, momentâneo. O avivamento que Abacuque queria para aquele povo era um avivamento diferente. Era um avivamento constante. Era uma vida viva constante. Que chova, que faça sol. Está na luta, está na prova, está na bênção, está na bonança. Tem comida, não tem comida, tem roupa, não tem sapato. Está avivado. Está fazendo o que Deus manda. Tem trabalho, tem porta aberta, tem emprego, dá glória a Deus e aleluia. De noite está no culto. Ei, não tem emprego, não tem trabalho, vai para a igreja, se envolve na obra, ocupa a tua mente, enche o teu coração da obra do reino. E aí você vai sentir, ei, Jesus, não sou mais como antes. Eita Deus, não consigo mais ficar parado. Não consigo mais ficar sentado de braços cruzados. Ei, lá em Assubrianai. Aí você vai entender, o avivamento chegou. Ele está em mim. Ele começou. Ela manda cair a sé. Ele não vai mais sair. Porque está gostoso, está bom. E a preocupação de Abacuque é no meio dos anos. Porque você já percebeu que no meio é a maior dificuldade. No começo da prova você ainda está até, ó. Algumas passagens de Jesus, ele estava no meio do mar. Ó. E no meio do mar estava Jesus e os discípulos. No meio, irmã Dione. Porque às vezes nós começamos com toda... Eu quero ver no final. Aí começa pregando, começa louvando, começa dançando no mistério, começa aquela coisa toda e quer participar de tudo e tá Ei, mas vai chegando no meio. Aí as coisas vão estreitando. Um se levanta de um lado, outro se levanta do outro. Começa a fúria do inimigo na casa, no lar. Usa o parente, usa o vizinho, usa a irmã do banco. Ei, choraiacé. Naion defaiaçu. Aí no meio da jornada, no meio do caminho, vai começando a enfraquecer, esfriar. Mas Jesus chegou hoje. Você está assim? Você está assim? Jesus chegou hoje no meio. Ei, no meio dos anos, no meio da tua prova, no meio desta luta, no meio deste desânimo, no meio dessa sequência, nessa sessão de coisas que vem te acontecendo, Ele chega hoje para trazer vida, para trazer vida, para reavivar, para reacender a chama. Ei, a chama não pode se apagar. Foi falado aqui hoje. E para haver, viu, Vitória? Para haver chama, para haver madeira queimando, tem que haver sacrifício. Afinal, o sacerdote oferecia um sacrifício. Você quer chama acesa? Se sacrifique. Sacrificar
Está com uma vida sacrificada ao Senhor, está com uma vida avivada. E Abacuque recebe a resposta de Deus. E Deus diz: Abacuque, eu vou resolver. Eu vou trazer os caldeus. Os caldeus vão vir, os babilônios vão vir. É uma nação impetuosa. Eles são como leopardos, velozes. Eles vêm destruindo tudo. E eles mesmos é que faz as suas próprias leis. O povo não tem afrouxado a lei, eles vão vir e vão colocar leis. Os babilônios, eles vão chegar e vai resolver toda essa situação, Abacuque. O meu juízo vai acontecer sobre a nação de Judá e sobre todos os seus moradores desta nação. A minha resposta para você, Abacuque, não é a que você queria ouvir, mas é a minha vontade. Amados irmãos, estamos acostumados a querer só ouvir aquilo que agrada. É do ser humano. Porque nós estamos sempre no lugar de vítimas. Estamos sempre no lugar de coitadinhos. Só que Deus, Ele é soberano. Ele cuida do seu povo. Era o fim de Judá quando Deus disse isso? Quando Deus disse que ia trazer os babilônios, era o fim de Judá, a igreja? Não. Era o cuidado de Deus. Era a disciplina de Deus. Era o tratar de Deus. Deus respondeu que ia trazer o avivamento? Não. Eu vou trazer o avivamento, Abacuque, sobre Judá? Não, ele não respondeu. Mas a oração de Abacuque foi vã? Não. A resposta de Deus foi errada? Não. Deus manda o avivamento para ajudar no cativeiro. Deus manda o avivamento para ajudar no cativeiro. Mas irmã Luciana, que avivamento foi esse? Arrependimento. Ei. Não existe avivamento sem. Eu quero ser cheia de Deus, eu quero ser cheia da graça, eu quero ser cheia da unção, eu quero pregar com eloquência, eu quero louvar, que o céu se abra e almas sejam libertas, vidas sejam salvas. Entra pelo processo do arrependimento. Entra pelo caminho do arrependimento. Deus iria levar aquele povo para o cativeiro babilônico. Deus iria responder a oração de Abacuque não da forma que ele queria ouvir. Ele pensava de um jeito e Deus fez de outro. Mas o jeito que Deus fez também respondeu a oração dele e resolveu o problema de Judá. Porque para Deus, Deus vê muito mais além. Talvez o seu problema seja um problema material, financeiro, humano, mas Deus quer fazer outra coisa. Deus quer agir em outras áreas. Deus quer trabalhar de outra forma. E você está pego só nas coisas materiais. Mas primeiro Ele quer resolver aquelas coisas que estão lá no oculto, que precisam ser deixadas. Aqueles costumes, aqueles ritos, aquelas situações que você muitas das vezes não consegue se desapegar e exclamar esta noite ao seu coração: arrependei-vos. E eu vou trazer o avivamento, porque quando você começa a chorar, quando começa a se derramar, a se arrepender dos seus maus caminhos, começa a se voltar para Deus, Ele começa a trazer o avivamento. Você começa a sentir a bênção. Ele vai chegando, Ele vai te ganhando, Ele vai te levantando, Ele vai crescendo. Você sentindo a chegando na vida, trazendo novidade, trazendo transformação. Você está tocado, tudo na sua vida. Aí às vezes Deus vem.
Aí você parece que está no chão. Ah, Deus. Aí Abacuque diz, por que Deus? Eram os porquês. Por que Deus? Tu vai usar uma nação inimiga, uma nação pagã. Aí Abacuque está dizendo para Deus, oh Deus, tu vai usar uma nação tão pecadora para disciplinar, ajudar o teu povo tão bonzinho. Ele estava querendo medir na balança o pecado de Babilônia maior do que o pecado de Judá. Só que para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Aquilo que compromete a sua salvação, Ele não vai deixar passar. Porque o compromisso de Deus é com a salvação da sua alma. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele não quer que uma alma se perca, mas que todas venham ao arrependimento. Que todas se lancem aos seus pés e se converta a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. E sinta a presença dEle na sua vida e tenha uma vida avivada. Por que, Senhor, os babilônios? Um povo pagão. O teu povo é o povo da aliança. Vai ser disciplinado pelos pagãos. Vai, Abacuque. Infelizmente você, Abacuque, é a resposta que eu tenho para você hoje. Talvez você venha aqui para ouvir outra mensagem, mas com isso, não é que o cuidado de Deus não está sobre a sua vida. Aí, interessante, no capítulo 2, aí Deus chega para Abacuque. Olha, Abacuque, mas tem uma coisa. O povo vai para o cativeiro. O povo vai ser disciplinado lá no cativeiro. Jerusalém será destruída, queimada a fogo pelos pagãos, pelos caldeus, pelos babilônios. Mas olha, Abacuque, eles vão parar de adorar os ídolos. Eles vão se converter. Eles vão desejar. Haverá tempos, assim diz o Senhor, que sairão de um lado para o outro, com fome, não com sede, não de bebida, de ouvir essa mensagem, que para alguns pode ser dura, que para alguns pode provocar uma resistência no coração para não entrar e se conter. Mas haverá dias que vão procurar, vão bater na porta e ela não vai abrir. Vão bater na porta e vão clamar. Precisamos ouvir uma palavra, seja conselho, seja de exortação, seja que palavra boa, precisa ouvir a voz de Deus. E não vai ter mais. E Judá no cativeiro sentiu saudade. A Bíblia diz que Judá sentiu saudade. Sentiu saudade de Jerusalém. As portas estão abertas. E tem dias que a casa está vazia. Todos estão tão atarefados, estão tão ocupados com as suas demandas. Tudo bem. Ninguém é obrigado. Mas Judá sentiu saudade da casa de Deus, dos átrios do Senhor, de tocar os seus instrumentos, de usar a sua garganta para cantar louvores, louvores de Sião, e não tinha mais como cantar, e os inimigos ainda zombavam dele. Canta pra gente aqui se alegrar, cânticos de Sião. Mas eles não podiam cantar. A sua alma estava angustiada. Eles estavam em terra estranha, mas tiveram oportunidade de se arrepender. A palavra era de juízo, e Deus já tinha determinado. E o livro termina sem haver uma mudança contrária, uma palavra de Deus desistindo do que Ele havia dito. Porque algumas vezes, às vezes dizemos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas algumas vezes Deus deu oportunidade. Não é que Ele não ia fazer, mas Ele dava tempo. Ele dava oportunidade. E hoje você tem tempo.
Hoje você está tendo oportunidade. Porque quem conhece a igreja de Deus é Ele. Eu aqui só sou o canal. Eu aqui só sou o instrumento. Essa boca é emprestada hoje para falar a palavra dEle. E você nesta noite que deseja o verdadeiro avivamento, Ele está aqui. E Ele já falou com você. Se é necessário arrepender de algumas ações, algumas atitudes, se é necessário abrir mão de alguma coisa, abra. Se é necessário voltar atrás e corrigir, corrija. Se é necessário abrir o coração, rasgar o coração e pedir perdão, peça. Porque avivamento também é pedir perdão, né, Josué? Ter uma vida avivada é ter uma vida perdoadora. Ainda que sofra dano, ainda que estou na razão, estou no meu direito. Mas quando a gente desce no joelho, aí Jeová diz: ei, cacharaiacé, não é assim como você quer, meu filho. Você quer ter uma vida avivada, então vai lá e libera o perdão. Quebre essa barreira nesta noite. Vai lá e pede aquele perdão que tu tem que pedir. Porque Jesus está voltando. Talvez seja um arrebatamento ainda hoje. Mas talvez a morte chegue, ó. E não vai haver oportunidade de pedir o perdão. Aí Deus diz para Abacuque: mas Abacuque,